Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área para comentar mais um pós-jogo, dessa vez Vasco 2, Brasil de Pelotas 0. O Vasco voltando a vencer, mas ainda não convencendo. O time fez algumas mudanças em relação aos últimos jogos, mas continua produzindo muito pouco no ataque, com muito pouca movimentação no ataque e nem é por causa de uma defesa sólida, porque a defesa também continua dando seus moles lá atrás. Hoje, se beneficiou muito pela incompetência ofensiva do Brasil de Pelotas, que a gente já tinha comentado no pré-eleição sobre Vasco, que é um time que tem dificuldade de fazer gol. Então o Vasco se aproveitou muito disso e se aproveitou muito na frente do Nenê, que está voltando aí à velha forma e está voltando a fazer a diferença, porque de jogadas criadas, trabalhadas, continuam muito poucas. O primeiro gol saiu num lance com uma bola meio que chutada para frente, que o Thales teve ali a sagacidade de ajeitar, não sei se foi uma ajeitada sem querer ou se foi realmente planejada. Enfim, conseguiu fazer um papel de pivô ali e ajeitar a bola para o Nenê, que aí com seu talento fez o primeiro gol. E no segundo, o velho lance de bola parada, que é o único jeito que a gente consegue fazer gol. O único jeito não, mas o principal jeito do Vasco fazer gol hoje em dia, como não cria jogadas com a bola rolando, é através da bola parada, até porque nós temos bons cobradores e também temos jogadores que conseguem fazer muita falta, né? Sofrer muita falta. Tem uns que fazem muita falta também, como é o caso, por exemplo, do Marcelo Matos, que é o jogador que já tá me dando os nervos. Não entendo porque o Jorginho não muda esse cara. Por falar em mudanças, a gente comentou no último jogo que, depois do último jogo, né, que o Jorginho tinha que fazer mudanças nesse time. Que não tinha como ele manter o mesmo time. Ele veio com bastante alterações para esse jogo, mas a grande maioria delas foi forçada, né? O Thales, que jogou no lugar do Leandrão, que estava suspenso, e o Caio Monteiro, que jogou porque o Jorge Henrique e também o Herder Luiz estavam machucados. Não sei se vai ser mudança, essas mudanças vão ser definitivas, eu aposto que não. Aposto que o próximo jogo volta, com certeza volta o Jorge Henrique. Thales e Leandrão, os caras são tão iguais ali que pode até ser que ele mantenha o Thales, mas eu também voto que ele volta com o Leandrão. Não sei se vai manter esse esquema que ele tentou, essa inovação que ele tentou agora, que foi o Henrique ali no meio campo. Uma inovação que para mim foi a única alteração de verdade dele nesse jogo. Uma mudança que eu aprovo, acho interessante essa coisa de você ter dois laterais ali que podem se inverter nas funções e criar. E o Henrique realmente é um jogador que trouxe mais velocidade para o time. Ele conseguiu fazer a nossa lateral esquerda, foi uma opção ofensiva muito, muito forte, principalmente no primeiro tempo, com o Júlio César e o Henrique ali trabalhando pelo setor. Agora tem que ver se ele vai manter essa formação para os próximos jogos aí, né? Porque o Jorginho, a gente fica torcendo por mudança, a gente queria ver o Pikachu na lateral direita, queria ver um meio-campo mais leve, às vezes com o William, com o Felipe Gabriel. E o Jorginho, dá para ver que ele não é dado a essas ousadias táticas. Ele até faz durante os jogos, às vezes, já chegou a botar Rafael Vaz de atacante. Às vezes solta aí de volta o time sem nenhum volante, mas isso ele faz a maluquice no meio do jogo, do meio pro final do jogo. Aí faz mudança, às vezes dá certo, você acha que o próprio Pikachu substituiu o Madison pelo que ele ficou machucado, jogou bem, se achou, conseguiu a vaga, não. O Madison voltou, o cara volta, sabe? Bota o Caio Monteiro, ele apareceu bem, você acha que ele conseguiu a vaga? Não, jogo seguinte volta o Jorge Henrique. Então assim, pode até alegar que essas mudanças, ele já mudou os dois do ataque, já fez essa mudança do Jorge Henrique, do Júlio César com o Henrique, então ele não queria mudar mais para o time não ficar muito desfigurado.
assim, se você quer ser otimista, acredita nessa linha aí. Eu já tô pessimista, já acho que realmente o Jorginho tá com esse time, ele tem esse esqueleto dele na cabeça e ele, para mudar isso aí tem que ser, ou vai ser uma contusão, ou, ou então, cara, um jogador tem que ser uma coisa muito assim, o jogador tem que estar muito abaixo da média, rendendo muito pouco para ele mudar. Não vejo ele mudando. Comentando então dos jogadores, Thales e Caio tiveram a chance aí, não se destacaram tanto. Eu acho que o Thales nem tinha muito como, né? Aquela coisa, Leandrão, Thales, os caras vão fazer um gol, mas como um time, e fica até a questão do Leandro Damião, se ele viesse também. Aguardem um vídeo aí pra semana falando da não vinda do Leandro Damião, mas o nosso time, ele é tão imóvel ofensivamente no ataque, que fica difícil para você, pro jogador que joga enfiado na área ali, ter chance de gol, receber bola, sabe? A gente vai ficar sempre reclamando. Claro que se viesse um Damião ia melhorar um pouco por causa da qualidade, ele pode criar seus próprios espaços, mas num time que as bolas lá na área são mais pedradas, as chances, as jogadas não são trabalhadas. Quem sofre mais num esquema desse é mesmo o centroavante. Eu acho que eu até manteria o Thales no próximo jogo aí, é um pouco mais jovem, mal ou bem dá um pouco mais de velocidade pro time, que é outra coisa que falta nesse time. Assim como eu manteria o Caio Monteiro, que também não chegou a ser um grande destaque nessa partida, mas pela velocidade dele, eu acho que ele é uma opção mais interessante, tanto que o Jorge Henrique quanto o Éder Luiz. Não só porque ele é novo, e aí aquela coisa que a gente já falou, é um jogador que pode trabalhar, é um jogador que é realmente um ativo do time, porque pode ser vendido depois, como também pela velocidade dele. Ele, que nem eu falei, não chegou a fazer uma grande partida, mas em alguns lances você viu que ele puxou uns contra-ataques, umas bolas lançadas, que ele soube aproveitar da sua velocidade para criar alguns lances. Então eu manteria o Caio Monteiro nesse time também, apesar de achar que o Jorginho não vai manter. Henrique e Júlio César. Aquela coisa que eu falei do trabalho lateral. Gostei, deu velocidade também pro time. Espero que mantenha. Isso aqui eu acho que ainda pode manter essa aí, né? Porque há muito tempo que o Jorginho vem trabalhando ali uma solução para esse meio. Dá para ver que ele não é muito assim, não está muito satisfeito com esse meio campo do Vasco. Depois, no segundo tempo, a gente teve a substituição, entrou o William e o Pikachu no lugar do Caio Monteiro e do Henrique, né? E o que eu posso falar? Eu gostei da substituição do William. Por quê? Porque eu tava ficando preocupado. O cara chega, entra no time, conquista a vaga titular, joga jogos bem pra caramba, e de repente se machuca e vai casar, e aí sai do time, não volta mais, volta com o Júlio Santos. Aí hoje improvisa o Henrique ali no meio. Eu falei, cara, aconteceu alguma coisa com o Henrique, com o William, fora de campo? Ele fez alguma indisciplina? O que aconteceu? Porque pelo que ele vinha jogando em campo, ele merecia continuar nesse time. Ainda fico com essa pergunta, mas como ele entrou no segundo tempo, pelo menos fica aí essa ideia de que se foi, seja lá o que tenha acontecido, não foi tão grave assim, ele ainda está sendo aproveitado no elenco. Um bom jogador, ele entrou hoje meio afobado também, assim, tá amadurecendo ainda num time grande, né? Nunca teve uma oportunidade num time grande, é um jogador relativamente jovem. E eu tenho a torcida muito, assim, eu acho que mesmo jeito que pode ser interessante o Henrique invertendo ali com o Júlio César na esquerda, o Willian também joga caindo pela direita, ele poderia ser um bom esquema para inverter, de preferência com o Pikachu, que é um jogador mais inteligente, né, do que o Madison, que é uma porta, é outro que eu não entendo como ainda é titular. Acho que a ideia dele, inclusive, nesse jogo era assim, o Henrique e o Júlio César meio trabalhando na esquerda e o Caio Monteiro caindo mais na direita para tabelar com o Madison, mas o Madison, gente... Enfim, outro jogador, Pikachu, que poderia ser ali a solução para a lateral direita. Entrou no lugar do... Em vez de entrar no lugar do Madison, entrou no lugar do Caio Monteiro. Então fica mais uma vez comprovando, jogando essa cara,
que pro Jorginho, o Madison, o Pikachu não serve de lateral, ele já tentou de segundo volante, já tentou mais na frente no meio campo, agora tá tentando de ponta esquerda, de lateral direito que é bom, ele só vai em última... se não tiver outra opção, né? Como vai ser o caso contra o Luverdense na semana que vem. O Madison tomou o cartão amarelo. Deve ser mais uma chance para o Pikachu na lateral direita. Vamos ver se ele aproveita. Mesmo que aproveite, jogue, destrua. Acho difícil do Jorginho aproveitar ele, porque já cada jogo que passa fica mais claro que ele não vê isso como opção definitiva. Vai ser só improvisado mesmo. E, assim, tem que ver porque tem muito suspenso no próximo jogo, né? A galera não entendeu aí, para mim ficou claro que essas suspensões por cartão amarelo foram forçadas, foram combinadas no vestiário. Por quê? Porque esse jogo contra o Luverdense sábado que vem vai ser entre os 2 jogos da Copa do Brasil. É a situação perfeita para poupar os titulares, para não ir muito cansado para o segundo jogo. Tá todo mundo com pendurado? Aproveita logo para cumprir essas suspensões e voltar todo mundo a ser zerado, entendeu? Então, tanto o Madison quanto o Nenê acabaram conseguindo esses cartões em circunstâncias do jogo. Mas aí, se você tinha alguma dúvida no final, as cavadas que o Andrezinho e o Rodrigo fizeram, ficou claro que o objetivo era esse desde o começo do jogo. O Luan, que é o único que estava pendurado, só não tomou o cartão amarelo, só não forçou, porque como ele vai para as Olimpíadas, o último jogo dele pelo campeonato deve ser contra o Luverdense, aí então deixa ele jogando ainda, é mais jovem também, tá vindo parado, não tá muito desgastado. Mas eu aposto que contra o Luverdense ele vai tomar um cartão amarelo, perceba aí, anota aí. Por quê? Já vai para a Olimpíada mesmo, vai desfalcar o time, já vai forçar o 3º cartão amarelo para quando ele voltar dos Jogos Olímpicos, voltar também zerado. Certo? Então eu acho que era isso que eu tinha para falar pro jogo de hoje. Agora é foco na Copa do Brasil, que é, né, o grande... Apesar de com esse time jogando isso aí é um sonho cada vez mais distante, mas enquanto a gente estiver na luta, a gente vai torcer. Vou querer fazer aqui também uma preleção especial para o jogo do Santa Cruz. E é isso aí. Se você gostou desse vídeo, dá o like. Se você ainda não assinou o canal, assina. A gente volta a qualquer momento para falar do Vascão. Beleza? A gente vai se falando.